Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Estamos agora começando aqui já praticamente na metade, lição de número 6, e que estaremos agora, né, complementando, digamos assim, aquela lição que nós falamos no quarto sábado, em que nós vimos algumas testemunhas, né? A gente também falou de testemunhas semana passada, mas nós falamos de testemunhas aqui na região da Judéia mesmo, e semana passada na região da Samaria. E hoje nós vamos falar de mais algumas testemunhas que João elenca aqui, inclusive o próprio João Batista, novamente, testemunhas que mostravam, falavam, né, testemunhavam, como nós já estamos falando, né, já há alguns sábados, sobre quem era Jesus e o que Jesus tinha feito na vida delas. Para que a gente possa fazer isso, estou aqui belíssimamente acompanhado do nosso querido Samuel. Tudo bom, Samuel? Manda um Tudo abraço bem, pro graças a pessoal. Deus. Tudo bem? É uma alegria mais uma vez estarmos aqui para compartilharmos um pouco sobre a vida de Jesus, seu ministério e tudo aquilo que envolve a presença de Jesus aqui na Terra de forma física. E é um prazer estar aqui também mais uma vez com vocês, com os amigos que estão aqui. Aham. E também o nosso querido Amilcar, né, Milcar? Manda um oi pro pessoal aí. Aproveitar as palavras lindas dele. Tá As ótimo. mesmas. Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com vocês. Amém, né? Para que aqueles que quiserem, que são aqui da região, quiserem encontrar o Samuel, né? O Samuel está lá na igreja de Serrania, é só mandar um abraço para ele lá. E o Amilcar aqui na igreja do Morada do Sol, né, Amilcar? Fica lá perto da nossa. Para quem estiver aqui na região, quiser encontrá-los, estaremos sempre lá. Bom, para que a gente possa começar, Samuel, você pode fazer uma oração então, para que a gente possa Sim. abrir a Bíblia e iniciar o nosso estudo? Oremos. Nosso bom Deus que está no céu, somos gratos porque temos a certeza da Tua presença aqui entre nós, Amém. que estamos estudando a Tua Palavra, e também com o nosso amigo que nos acompanha, nos assiste, que o Senhor se faça presente durante o período que a Tua Palavra será aberta, para que possamos entender os Teus propósitos para nós e principalmente o propósito de Seu Filho ter vindo a esse mundo, sendo enviado para que nos desse salvação e a oportunidade de vida eterna. Continue nos abençoando, nada disso merecemos, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa semana, né, pessoal, a gente já fez um comentário aqui no começo, nós vamos falar sobre algumas testemunhas a mais, testemunhas essas que João vai elencar aqui, pessoas que falaram sobre a essência de Jesus, algumas delas já apareceram, como a gente já disse, mas agora parece que a percepção começa a alterar-se, né? Essas testemunhas vão começar a entender algo de diferente. Não só da parte de Jesus, mas em relação à missão de Jesus também. A primeira testemunha que traz aqui, né, Samuel? Vamos começar por você mesmo. É em relação a João Batista. João Batista já tinha, já foi citado aqui anteriormente, e João Batista, a gente já comentou isso inclusive, que o João Batista já tinha uma visão, ele já sabia que Jesus não vinha para cá para estabelecer um novo reinado. Ele vinha para cá para morrer, certo? Só que o que começou a acontecer quando a gente pega esse capítulo 3 aqui, a partir do versículo 25, Jesus começou a batizar pessoas. E João já batizava pessoas. E não vou dizer que começou a acontecer uma briga, porque essa briga nunca aconteceu, mas as pessoas começaram a chegar para João e falar: "Ei, João, o cara lá tá batizando também." Uma pessoa normal, né, uma pessoa assim, digamos, focada em seguidores, né, Milka? Ainda mais nesse mundo tecnológico que a gente vive aí de Instagram, Twitter e coisas desse tipo, poderia falar: "Não, pera aí, mas Jesus está roubando meus seguidores." E a gente vê que João se comporta ao contrário, né? O que mudou aí? Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus, ele tinha a sua luz que atraía para ele, a sua luz própria, que era uma luz de divindade. Mas João, ele foi enviado, um ser humano normal. João não tinha nenhum poder sobrenatural ou nenhuma divindade em si, mas ele veio com uma missão de preparar o caminho para Jesus. Assim como acontece hoje, nós vemos em Jesus traços de quem atraía pessoas, como a gente citou que o mundo digital, os influenciadores, eles atraem, mas Jesus ele atraía pelo carisma, ele não precisava usar de recursos nenhum além do seu carisma e das verdades que ele falava. E isso enciumou não João, e sim os seus seguidores. E essa rixa começou entre seguidores de João e seguidores de Jesus, os discípulos. Mas estamos usando aqui o termo seguidores para se tornar mais fácil. E João, sabiamente, quando ele é confrontado, o que ele diz?
Não, eu vim para ser apenas o caminho para que ele viesse. Eu vim abrir os caminhos para que ele viesse, para que ele fosse glorificado. Ele é o próprio Deus. Então João ele reconhecia isso, mesmo não tendo visto Jesus até o momento do seu batismo. Então nós vemos aqui que Jesus ele era alguém divino, e João, mesmo sendo um ser humano, com pecados, com erros, com defeitos, ele reconhecia aquela divindade. Essa era a diferença. E aqueles seguidores que de verdade queriam seguir a Jesus, eles simplesmente entenderam qual era o propósito de Jesus aqui nesse mundo, que era de salvação, e seguiam a João, mas seguiam a Jesus ao mesmo tempo. Tanto que alguns dos discípulos de Jesus vieram do discipulado que eles tinham de João, após a morte de João, que se passou certo momento depois do batismo de Jesus, e é um outro contexto, mas eles, quando perderam João, que era sua referência, começam a acompanhar Jesus Cristo, porque viram nele aquilo que João pregava mesmo. Uhum. No capítulo 3, versículo 30, não é à toa que Jesus chama João de o maior homem nascido de mulher, que já nasceu em mulher aqui no mundo. Não é à toa. Porque uma das frases no capítulo 3, versículo 30, ele fala assim, gostaria de ler aí? Eu leio. Puxa seu microfone um pouquinho mais perto. Olha Eu vou ler olha aqui que enquanto interessante, isso. o 30. Olha que frase que um homem desse fala. Diz assim, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Perfeitamente. Quer dizer, como meu irmão mencionou, exatamente o oposto do mundo. Quer dizer, repito, não é à toa que Jesus falou que não existe homem maior nascido de mulher. Me permita ler um trechinho da página 69, quem tem a lição do professor. Quando ele falou com relação a convém que ele cresça e que ele diminua, a ordem correta é o crescimento de Cristo em nós e depois que eu diminua. E o autor chamou uma atenção numa coisa muito importante, na minha opinião, que Satanás ele usa esse texto justamente na ordem inversa. Vou repetir, o importante é que Jesus cresça em nós primeiro e que depois nós diminuímos. O que acontece muito, infelizmente, é que as pessoas estão querendo diminuir primeiro, ou seja, estão querendo ganhar a salvação pelas obras, e depois querem o crescimento da graça de Jesus. E isso é uma coisa impossível acontecer. Se Jesus não estiver vivendo em você, Jesus crescendo no seu coração primeiro, jamais você vai diminuir. É exatamente invertido. E Satanás está instigando as pessoas aí. Não, eu sou maravilhoso. Então, não. Primeiro, Jesus no seu coração. Depois vai vir as obras. Depois, sempre a graça trabalhando primeiro. É isso que eu queria chamar a atenção com relação a se Jesus cresça, que eu diminua. E nós vamos ter o complemento na parte de segunda-feira, daqui a pouco. De novo, João Batista, que é espetacular o momento que ele vai mencionar aí. Acho que já pode mandar logo aí, Amilcar. Já segue logo aí o raciocínio, porque Então, aí não vamos quebra. lá, beleza. Então, E aqui a gente não precisa seguir dia a dia, porque... tudo bem, beleza. aqui Mas nos- só que como são exatamente o testemunho de João dos 2 dias ali, interessante. Se você abrir aí em João 1, capítulo 1, versículo 32 e 36, ele aparece ali uma coisa que realmente espantou as pessoas. Porque todo mundo, como nós mencionamos no trimestre passado, tem mais de 500 profecias de Jesus ia vir como Messias, certo? No Velho Testamento. Tudo bem. De repente, todo mundo de Israel estava esperando Jesus vir um Messias para libertá-los de dos Roma, romanos. De Roma. Ele ia vir como rei. De repente, vem um precursor de Jesus, como o senhor mencionou, o precursor que era para preparar o caminho do Messias, ele fala, no batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Peraí, isso causou muito problema lá, porque os seguidores estavam esperando, como eu já mencionei, Jesus como rei para libertá-los. E o que aconteceu? Achei outro texto interessante, que aqui vai aparecer. Da onde vem essa ideia para João, que eis o Cordeiro de Deus? Porque ele não conhecia. É um trecho que nós vamos ler agora. João 1, 33 e 34, por favor, já que você me deu a oportunidade. Diz assim, né? Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato,
vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então você viu que ele mesmo admite. Eu não sabia que Jesus era o Messias. Então quem que revelou isso para mim? E daí você acabou de ver no versículo 33 e 34, eu não saberia. Então, foi-me revelado que aquele que desceu o Espírito Santo, foi no batismo dele, que você já sabe a história, apareceu as três pessoas da divindade num momento ali, aquele que desceu o Espírito Santo, aquele é o Messias. E foi revelado para ele, e será o Cordeiro de Deus que vai fazer o sacrifício para salvar o mundo todo. É espetacular você ver isso. Então, nós estamos estudando sobre testemunho. As últimas tradições foram testemunho de Jesus. Mais um. Eu não sei como que alguém pode ter alguma dúvida que a Bíblia inteira é inspiração por Deus. Entendeu? É inspirado. Quando você lê uma coisa dessa e você vê assim, puxa, o próprio João Batista, o maior homem já nascido de mulher de acordo com Jesus. E ele falou assim, eu não conhecia Jesus, não conhecia o Messias, mas foi me falado, o Espírito Santo falou com ele. Aquele quem eu descer, aquele é o Messias. É espetacular, não sei se vocês concordam com isso aí. Sim, eu concordo. Eu gosto muito de fazer alguns comparativos. E eu acho que a missão de Jesus na sua segunda vinda à Terra, que é relatada, porque essa é a segunda vinda de Jesus. Primeiro ele veio na criação, tanto que em todos os momentos da criação façamos, que é o termo que se usa ali, o verbo que se usa ali vem no plural, façamos. Quando vai fazer o homem, então as três pessoas da Trindade estavam ali. O segundo momento que ele vem de forma física, que é destacado, é quando ele vem como o Salvador. E teve que alguém vir abrir o caminho para ele, para que ele viesse já com o caminho aberto e mostrasse a sua glória, mostrasse para o ser humano quem ele era. E hoje nós aguardamos o terceiro momento da vinda de Jesus, que é quando? Na salvação. E quem é o responsável por ser o João Batista nesse momento, que vai anunciar a vinda de Jesus? Somos nós. Mas o que muitas vezes nós encontramos? Em vários locais, não vou dizer só em locais específicos não. Pessoas que usam de Jesus, que falam de Jesus, mas buscando a glória para Jesus ou para si mesmo? Buscam a glória para si mesmo. E nós temos que estar atentos para isso, porque assim como foi para João Batista, que eu diminua e ele cresça, que a volta de Jesus seja algo que eu fale, que eu trabalhe por ela, que eu demonstre ao mundo que ela vai acontecer, mas que não seja destaque para mim, que eu não ganhe os louros de falar da volta de Jesus, mas que isso fique voltado para o próprio Jesus, porque a minha coroa de glória vai ser ter a vida eterna e não sucesso nesse mundo, até porque o sucesso desse mundo tanto faz, em pouco tempo ele passa. Eu acho interessante isso que o Samuel está falando, mas realmente esse finalzinho, que eu achei que você ia falar alguma coisa, que você deu uma preparada aí, eu até olhei. Tranquilo. Falei, esse finalzinho que você falou para mim que é fundamental, né? Porque às vezes a gente vive pregando o evangelho, mas a gente não prega com a vida. Sim. Né? A gente verdadeiramente, foi aquilo que nós falamos semana passada, a gente não testemunha de verdade, porque a gente só fala de boca. Mas, como você falou, a gente está aqui, e essa mudança de percepção aqui, acho que foi fundamental para os discípulos, que eles viveram divididos por 3 anos até que Jesus realmente morresse, e eles entendessem verdadeiramente, era isso que João Batista estava falando, né? Demorou um tempinho. Mas, para a gente já sabe disso. Então a gente já tinha que estar vivendo como João Batista vivia. Claro, pessoal, não é porque a gente tem que, usar a mesma roupa todo dia, não é que a gente, não precisa ter casa, morar na rua, não é isso. Né? Porque João tinha uma vida muito humilde. A gente não precisa ter uma vida igual a de João, mas a gente tem que ter convicção de que as coisas não vão durar para sempre. Então não adianta eu ficar trabalhando, assim, me esbaforindo e gastando todo o meu tempo e todas as minhas energias com algo que vai queimar, que não vai ter para nada, né? Não vai servir para nada. Você me fez lembrar de um outro trimestre. Você lembra que a gente estudou e fez a pergunta? De acordo com teus pedidos na oração, nós sabemos que tipo de coração que você tem. Quais são os seus pedidos? Eu quero... você está procurando um reino da terra? Mas só para... Não, mas e aí, justamente nesse ponto, Amilcar, isso aí trouxe uma divisão grande entre os próprios discípulos e aqueles que estavam chegando agora, que é já onde vai entrando mais a parte de terça-feira, que já vai... A gente avança um pouquinho mais aqui, né? Para o capítulo 6, correto. Que é quando Jesus aqui, né, não o começo, né, porque a gente já falou sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes, lá na lição 2, a gente já falou sobre isso. Então a gente viu,
E muitas pessoas foram atraídas para Jesus quando viram isso. Só que o motivo é pelo quê que eles foram atraídos, né, Amilcar? Sim. Pode continuar. E ele, então, logo depois da multiplicação, no capítulo 6, é o versículo, estão na lição ali, olha aqui que ele comenta lá. Somente, Jesus falando, que trouxe espanto para as pessoas. Somente quem comesse a carne de Cristo e bebesse o seu sangue seriam salvos ou receberiam a vida eterna. Talvez por uma pessoa que está lendo pela primeira vez a Bíblia e ouve uma coisa dessa, possa até pensar que é meio estranho, mas tinha uma lição por trás e as pessoas, tanto Pedro, os discípulos, as pessoas que ouviram essa mensagem, eles entenderam muito bem o que estava sendo colocado aqui. Muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas se recusaram à conversão. Posso ler um trechinho aqui do Profecia? Está lá atrás, na página 44. Obviamente, no Diário de Todas as Nações. Por que as pessoas recusaram? O que aconteceu? Na hora que Jesus falou assim, quem quiser ser salvo, ter vida eterna, tem que comer meu sangue, comer minha carne e beber meu sangue. Olha que interessante. Diário de Todas as Nações, parte 37. Todos que recebessem e participariam da sua natureza seriam moldados por seu caráter. Então, você já viu que começou o problema aí. Espera aí, eu vou ter que ser como Jesus? E continua. Isso envolvia, olha o problema, porque muitos se afastaram, a renúncia das suas ambições alimentadas, exigia completa entrega de si mesmo a Jesus, eram chamados ao sacrifício, à mansidão e humildade de coração, deviam andar num estreito caminho trilhado pelo homem do Calvário, se queriam compartilhar do dom da vida e da glória do céu. Quando Jesus falou, quem quiser a vida eterna tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, é isso que está representando. Agora você entende por que muitos se revoltaram e abandonaram Jesus. Porque você, para seguir Jesus, você tem que entregar, não é 50% do seu coração e não é 99%. Para você conseguir chegar a Jesus, você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, entregar o coração inteiro. E isso, para algumas pessoas, acha muito caro entregar a vida toda para Jesus. E aí, Samuel, né, justamente pensando nisso, nessa parte aqui, né, que continua falando de aceitação, rejeição, essas pessoas, então, a gente vê que boas partes delas rejeitaram porque o interesse delas era algo puramente material, né? Eles viram ali uma oportunidade de ter uma vida fácil. Sim. E Jesus que ele veio falar, não, peraí, também não é isso a minha promessa, né? Que ele continue. Isso é interessante porque durante todo esse processo ali de preparação das pessoas, não só dos discípulos, mas das pessoas, para que elas vivessem pelo reino, que era o reino dos céus e não o reino terrestre, Jesus ele queria mostrar que ele veio para trazer algo diferente do que eles esperavam, mas que era algo que valia muito mais do que eles esperavam. Não uma liberdade de governo A, B ou C. Há poucas semanas tivemos as eleições, digamos assim, e isso também remete ao que nós passamos hoje, que muitas vezes colocamos esperança em coisas aqui da terra. E Jesus ele veio mostrar justamente o contrário, que temos que focar no céu. Mas as verdadeiras confissões às vezes vêm de momentos que nós nem esperamos falar algumas coisas, mas que nós entendemos e o nosso subconsciente fala coisas que nós nem imaginamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em certo momento, a lição destaca aqui algumas palavras de Pedro, que ele fez uma confissão que é qual? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Isso está lá em João 6, 68 e 69. E essa era a realidade. E talvez naquele momento foi onde Pedro, depois de já viver uma parte do ministério de Jesus com ele, ele estalou o dedo e falou, opa, peraí, isso aqui não é um homem comum, como que esse homem faz tudo isso e vive essa simplicidade que está vivendo? Como ele fala coisas tão absurdas, tão profundas e de forma tão simples, isso não tem explicação. Lembrando que Pedro ele era um pescador, era uma das pessoas mais simples que estavam ali. Pouco antes da gente começar aqui a nossa gravação, a gente estava falando sobre regiões litorâneas, viagens, né? E quando você vai em região litorânea e vê ali locais onde acontecem pescas, você vê que são as pessoas mais simples que tem em toda aquela região. Então a gente tem noção de que era Pedro. E de repente Pedro reconhece, não, o Senhor não é alguém comum. O Senhor é alguém eterno, é alguém divino. E isso
acontecia o contrário também. Os sacerdotes, os fariseus, homens, líderes religiosos daquela época, não conseguiam enxergar algo que Pedro, na sua simplicidade, enxergou. Eles perseguiam Jesus por quê? Porque eles estavam tão cheios deles mesmos que eles esqueciam que Jesus era aquele enviado por Deus para trazer salvação por eles também. Mas eles se achavam suficientemente bons para se salvar por si só. No verso 56, 57 aí do capítulo 6, Jesus deixou bem claro o pão da vida de novo, comer minha carne, ele mencionou as palavras interessantes. Está no verso 56, não vamos ler só para resumir. Sim. Quem come e bebe do meu sangue permanece em mim e viverá por mim. Quando o povo, a maioria, se não foi todos, a multidão foi embora, e como ele mencionou no versículo 68 e 69, Jesus perguntou para eles, e vocês não vão embora também? Depois de ouvir essa mensagem, e aí Pedro, inspirado por Deus, ele falou, para quem iremos? Não tem para onde ir. Então, uma frase do autor, me permita ler, tinham os discípulos a convicção, não foi só Pedro, todos os discípulos concordaram com Pedro. Uai, Deus, Jesus, o Messias, o Rei Eterno, se não for com o Senhor, para quem iremos? Não tem mais nada nesse mundo para você ir. Então, eles tinham convicção de que, por mais incomum que fosse algumas situações, aquele homem era o Messias, independentemente do quanto ainda não entendessem o propósito da sua vinda. E como você mencionou há uns minutos atrás, e eles só vieram a compreender a missão de Jesus depois que Jesus passou após a ressurreição, 40 dias com eles, após a subida que eles compreenderam. Essa é a missão que Jesus veio fazer aqui, que eles compreenderam completamente. Uma coisa interessante também que eu acho válido a gente comentar, antes de passar para a parte mais focada agora no testemunho do Pai, né? Agora Jesus falando sobre ele mesmo. A gente vai ver daqui a pouco. Uma coisa que você comentou, que a lição comenta, Ellen White fala, é que o caminho é estreito. E às vezes eu demorei muito tempo para entender isso. Eu sempre achei que o caminho estreito era porque entrava pouca gente. Porque é estreito. Tem um caminho largo e pouca gente, estreito, né? Então, o largo passa mais gente, o estreito passa menos. E não é isso. Quando a Bíblia fala de caminho estreito, é que ela está falando que é mais difícil de andar por um caminho estreito. Então, quando Jesus estava falando isso, quando Ellen White comenta, o Espírito de Profecia comenta, ele está falando isso. Olha, andar pelo caminho de Jesus requer uma certa abnegação, uma certa vivência que a vida do mundo não te dá. Então, você vai ter que seguir algumas linhas e por isso ele é mais difícil, como um caminho estreito, que não dá para ir para lá, não dá para ir para cá. Agora você vai para lá, agora volta para cá. Você tem que andar, como a gente fala, né? Você tem que andar na linha. Se submeter a Deus, exato. Tem que submeter a Deus. E aí, vamos lá, vamos continuar então, amigo. E aí, agora, Jesus vai falar sobre ele, e ele vai, né? É claro que nós não estamos seguindo a ordem cronológica, porque ele falou isso antes. Né? Mas agora, a lição traz pra gente, falando o que Jesus fala, né, sobre o Pai, e, portanto... E o testemunho do Pai. Sobre ele mesmo, né? Sobre a missão da Trindade em si com o mundo. Eu acho interessante, eu vou deixar você comentar, eu só quero ler aqui, porque esses versos são impressionantes, que é o versículo 36 ao 38. Eu vou ler rapidinho, que diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Então, olha, o testemunho de João já era forte. Jesus fala, eu tenho maior que o dele. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ele fala, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Perfeito. E aí? O testemunho, nós vamos discutir um testemunho de Deus que falou sobre Jesus. A comprovação de testemunho de Deus é através das obras que Jesus realizou. Então, a primeira parte aqui, são duas partes aqui. A primeira testemunho são as obras realizadas por Jesus, testemunha que Deus enviou Jesus. É o primeiro testemunho. Não sei se posso mencionar o segundo. E o segundo, aqui aparece o outro próximo testemunho, que é tanto de Deus e o Espírito Santo, que foi realizado no batismo. Se lembra? As três, como eu mencionei, as três pessoas da divindade. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pombo e a voz de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco, eu vou mencionar aqui, deixa ele falar um pouquinho, nós vamos ver aqui nesse momento aqui,
3 vezes nós ouvimos a voz de Deus dando testemunho audivelmente de que esse é meu filho, segui-o, escutai-o. São 3 vezes. A primeira foi no batismo, a segunda na transfiguração, você lembra da transfiguração? E a próxima, não sei se você quer comentar, quando Jesus estava após vindo a entrando em Jerusalém, se lembra? Uma semana antes, no jumento, e daí os gregos chegaram. Felipe, me apresenta Jesus que eu quero ouvir. E daí, não sei se eu posso ler um texto, que é espetacular. Podemos ler ou não? Lê, tem Está ali, tempo. ó lá. Então, abre para nós aí, por favor. Em João 12, versículo 28. Aqui aparece o testemunho que Jesus está falando, 28 em diante. Você vai ver que aparece pela 3ª vez a voz de Deus. Vamos lá. Pode ler, por favor, para nós. João 12, 28. 28. Pai, glorifica o teu nome. Deixa eu ver se eu estou certo. Estou certo aqui. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Você pode perceber no versículo 29, parece que as pessoas em volta pensaram que era um trovão ou um anjo falando. Então, qual foi o testemunho? Olha no versículo 23. Pode ler 23 até o 27? Não sei se é muito para ler. Pode ser? Olha o testemunho Vamos ler espetacular. rapidinho, então. Olha lá. Respondendo-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E aí vem o versículo 28, obviamente, que diz: o Pai me glorificou através do quê? Deus falou, veio uma voz do céu. É a 3ª vez, Deus, o Pai, após a entrada triunfal, os gregos queriam falar com ele fez esse testemunho, o próprio Jesus aqui, e Deus de novo deu testemunho. Esse é meu filho, eu vou te glorificar. Que espetáculo! Não sei se vocês se lembram desse detalhe aí, mas eu achei maravilhoso. É interessante aqui quando a gente fala do testemunho do Pai, o Amilcar aqui de forma grandiosa falou sobre os momentos, esses 3 momentos, mas o testemunho ele acontecia de forma mútua, porque Jesus também testemunhava do Pai, enquanto o Pai testemunhava dele, ele testemunhava do Pai. Como assim? Na ressurreição de Lázaro, ele não era Deus? Jesus não era Deus? Ele era Deus, ele carregava aqui na terra a sua natureza divina também. Mas ele pede ao Pai pela ressurreição de Lázaro. Ele poderia, por ele mesmo, fazer aquela ressurreição, mas ele testemunha que havia um Pai que cuidava de tudo, inclusive dele, enquanto ser humano aqui na terra. Outro momento que é interessante foi na hora da sua morte. Enquanto o inimigo de Deus achava que estava vencendo a guerra, na verdade, ele estava perdendo ali naquela cruz. E é um testemunho de Jesus, a cruz, era a glória dele. E o Pai, o que ele faz enquanto Jesus morre? Está do lado do Filho. E a lição não cita isso, mas na lição de jovens, algumas semanas atrás, eu citei isso na classe nossa lá em Serrania. É que Jesus ele foi o único ser que não precisou de ninguém ressuscitá-lo. Enquanto todos os outros que já ressuscitaram, precisou alguém o despertar, o anjo chega e fala: Jesus, teu Pai te chama. E ele fala o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele dá testemunho do Pai, que o enviou, que esteve com ele no sacrifício e que esteve ali durante aquele período de descanso. Mas ele fala, olha, eu por mim mesmo eu sou a ressurreição. Eu dou testemunho do Pai porque eu também sou parte do Pai e ele é parte de mim. E olha como que isso é tão grande que transcende o nosso entendimento. Nós tentamos entender isso. Nós não conseguimos entender isso. Mas é algo tão grande que em certo momento da história, Jesus vai voltar. E o que vai acontecer? Nós também iremos falar: eu tenho a vida que Deus me deu e essa vida vai ser eterna. Mas ele deu por meio de quem? Por meio de Jesus. O testemunho de Deus para Jesus, que ele manifestou ali, e também em momentos que Jesus manifestava o testemunho dele diante de Deus e diante do Espírito Santo, porque os 3 trabalhavam em conjunto na missão de Jesus aqui, ele transcende aquele período que Jesus esteve aqui, os 3 anos e meio. Ele vem até nós e perpetuará por toda a eternidade, para que nós possamos ter a oportunidade de vida eterna
que é o principal foco. Por mais que nós estamos falando de testemunhos do que aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás, um pouquinho mais talvez, ou menos, o principal não é isso. O principal é que Jesus ele esteve aqui, a Trindade trabalhou durante aqueles anos de ministério de Jesus. Para que nós continuamos trabalhando, mas ali trabalhou de forma incessante, para que ficassem os testemunhos, para que a gente falasse disso hoje, para que nós possamos ter o quê? Vida eterna. Não importa o motivo que nós estamos aqui no mundo. O principal motivo para nós tem que ser buscar a vida eterna, que já foi citado várias vezes aqui. Nosso foco tem que ser 100% eternidade. Uhum. Para a gente poder finalizar, porque nós já estamos no nosso tempo, a última parte da lição fala agora do testemunho da multidão. Queria que vocês começassem, pode começar com você mesmo, Samuel, que já estava com a palavra mesmo, já vou até fechar minha lição. Essa parte de quinta-feira, né, na lição, mas que fala do capítulo 7, que mostra quando Jesus está pregando na festa dos tabernáculos, que era uma festa importante, né? E as pessoas começam a se dividir, porque Jesus começa a falar de coisas que alguns consideravam como blasfêmia e outros entendiam a natureza de Jesus e realmente falavam, não, é isso mesmo que ele está falando, ele é realmente essa água que ele fala que é, e nós temos que nos achegar, e isso começa a virar uma bagunça. Mas o fato é que a boa parte da multidão que estava lá, né, não era só de judeus, não eram pessoas que eram conhecedores do evangelho. Você tinha muitas pessoas que estavam ali no meio, inclusive romanos, que olhavam aqui e falavam, não, mas espera aí, ele está falando a verdade, ele está certo no que ele está falando. E eu queria que vocês terminassem comentando, então, Samuel e Amilcar, né, sobre esse finalzinho. E pensando também, se a gente pudesse pensar, será que hoje as multidões, às vezes, não são muito mais pregadoras, muito mais, não testemunham muito mais do evangelho do que nós, que somos as pessoas que deveriam ser os primeiros? Fiquem à vontade. João, lê para nós, por favor. João 7, é o que nós estamos comentando agora sobre tabernáculos, versículo 46. 46. Olha o que a multidão falou sobre Jesus. Responderam eles, jamais alguém falou como esse homem. Então, o que foi que Jesus falou? Só para recordar, a festa dos tabernáculos estava comemorando, celebrando o pessoal que estava no deserto, se lembra? Vivendo em barracas. Sim. E não sei se vocês sabem esse detalhe, está inclusive explicado no Espírito de Profecia, está mencionando que nesse momento que acontecia os tabernáculos, junto, era uma celebração com relação à água. Você lembra quando Moisés bateu e deu água lá? Saiu da rocha. Saía da rocha? Sim. Perfeito. Então, era uma cerimônia que a Espírito está mencionando, que os sacerdotes saíam com música, o coral de levitas iam tirar a água da fonte de Siloé. Então, agora, com esse, não se esqueça, é uma semana de comemoração dos tabernáculos. Jesus no templo, pregando, o povo, a multidão. Mas peraí, nunca ouvimos alguém falar desse jeito. E nós vamos ver por quê. Você vai ver no versículo 37 e 39, Jesus falando assim, olha a voz que Jesus falou, o Salvador, no templo para as pessoas. Se alguém tem sede, venha a mim. Só para lembrar, nós estamos no meio da semana dos tabernáculos, comemorando o pessoal vivendo lá no deserto, onde a água saiu da rocha, aquela rocha representava Jesus, a água representando Jesus, e Jesus trouxe à tona aqui. Olha, pessoal, e se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você já imaginou ouvir? Imagina você naquele momento ali. Você é um judeu ouvindo essas palavras que foi ensinado. Você está no meio de uma comemoração. Eu fico imaginando. Eu vou inventar uma situação. Imagina no meio de uma Santa Ceia. Depois, imagina a Santa Ceia e Jesus aparece. Isso que estão fazendo aqui, pessoal, sou eu. Aconteceu aqui. Nesse momento aqui, na comemoração. Esse vinho que vocês estão bebendo aqui é o meu sangue. Então, já pensou acontecer aqui? Então, aconteceu ali. Aqui, se estão comemorando os tabernáculos ali, aquela água, sou eu. Posso finalizar com o apelo que está na nossa autovocação? Porventura essa fonte esgotou? Essa água esgotou? Está na última parte ali. Não. A água da vida de Jesus é inesgotável. Assim que vocês sentirem necessidade, podem beber e beber mais. A fonte está sempre cheia.
E quando tomarem um gole dessa fonte, não irão procurar saciar sede nas cisternas rotas do mundo. Não irão procurar um modo de encontrar mais prazer, divertimento, riso ou passatempo. Não, pois estarão bebendo da fonte de alegria, a cidade de Deus. Então o prazer de vocês será completo. Nossa autovocação, 28 de fevereiro. Jesus é a água da vida. Samuel, um último comentário para a gente terminar? O que eu achei interessante de toda essa lição, encerrando aqui, é o seguinte. Muitas vezes aquelas pessoas que se acham mais sábias do que outras, porque puderam estudar mais, porque tiveram mais experiências de vida, principalmente acadêmica, elas se acham autossuficientes. E isso acontecia no tempo de Jesus. Aqueles que foram escolhidos lá atrás, as suas gerações anteriores foram escolhidos para ser os líderes da igreja, não conseguiam entender quem que era Jesus, porque eles se perderam no conhecimento que eles buscaram tanto, mas sem a inspiração do Espírito Santo. E a gente vê pessoas simples, pessoas que não entendiam nada de vida ou que não tinham todo aquele berço, testemunhando que aquele era o Filho de Deus e que aquele era quem tinha vindo para salvar as pessoas. E quando Jesus ele fala ali, como foi citado aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando algo muito profundo, mas ele falava com autoridade. Mas para aqueles que se achavam superiores, aquilo era uma audácia. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo o que Jesus nos fala, o que muitas vezes fala por meio de pessoas simples, no nosso meio social aqui da igreja, no nosso meio social de pessoas que a gente convive. Será que a gente está entendendo como autoridade vinda de Jesus ou como audácia? Muitas vezes nós nos enchemos de nós e aquilo que é dito com a autoridade de quem busca a Deus, nós falamos que é audácia. Nós falamos que a pessoa está sendo audacioso demais. É algo para a gente refletir. E por último eu quero dizer o seguinte, mesmo entre os grandes, para ver que não é uma crítica a quem tem mais conhecimento, mesmo entre os grandes, há a oportunidade de simplicidade. Quer um exemplo? Termino com o que a lição fala aqui no finalzinho. Que Nicodemos, um fariseu, ele teve as respostas que ele procurava para suas dúvidas de existência, vendo Jesus viver ali. E ao final da sua vida, ele, podemos citar outros como José de Arimateia, o próprio Zaqueu, que era uma pessoa que vinha de uma classe social alta, eles tiveram a oportunidade, Paulo, que foi após Jesus, e Jesus teve um encontro com ele após viver nesse mundo. Essas pessoas, eles tiveram a oportunidade de deixar de lado todo o seu conhecimento, tudo aquilo que os tornava grandes diante do mundo, para se tornarem grandes diante de Deus. E a mensagem de Jesus, ela não é para o povo adventista, é para todos. Tanto é que eu digo isso porque Jesus ele atraía a atenção de todos. E na festa dos tabernáculos, ele atraiu a atenção de quem? Até dos soldados gregos que estavam ali. Então, a mensagem de Jesus é para mim, é para vocês que estão aqui comigo, é para você que assiste a nós aqui. Jesus ele tem uma mensagem que é para todos nós. E essa mensagem é uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna. Amém. Milker, fecha para a gente então o coração, por favor. Oremos. Querido Pai, mais uma vez agradecemos pela presença do Santo Espírito, por ter nos aberto a mente para podermos compreender suas verdades. Amém. Pedimos uma bênção para todos os nossos ouvintes e que nós estamos presentes aqui. Converta o nosso coração para que possamos entender a sua mensagem e, mais importante, levar esse evangelho eterno para os outros. Amém. Em nome de Jesus agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 E querido e querida, você que nos assiste, fique com Deus. Nós nos encontramos semana que vem, se Deus quiser. E que nós já agora, né, mais da metade ainda, né, estaremos estudando a lição número 7, em que nós falaremos um pouco das bem-aventuranças e especialmente daquelas pessoas, como diz o título da lição, né, que creram. Vamos falar mais disso semana que vem. Que Deus nos abençoe, possamos ter uma boa semana e que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Amém. Tchau, tchau.